Hoje é dia 7 de setembro de 2025, domingo. Nós somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. E nessa reunião de estudos bíblicos Rosa Cruz de hoje, nós vamos estudar o 7º capítulo do Evangelho segundo São Mateus, em sua quinta parte, onde estudaremos do versículo 21 ao versículo 29. Alguns avisos importantes para aproveitarmos ao máximo o conhecimento que adquiriremos nesse estudo. Nós estamos estudando o Novo Testamento e vamos assim até o Apocalipse. Depois que terminarmos, começaremos estudando o Antigo Testamento. O material que utilizamos é a Bíblia, o material do curso bíblico, assim quem ainda não fez e quiser fazer seria uma boa, pois aproveita bastante o que estamos estudando. Também usamos também os livros de Max Rendel, de Augusta Voss-Heindel, e também os livros da Corinne Ling. Tem muito material profundo que nos ajudará a compreender as entrelinhas da Bíblia. Esse estudo é fundamental para o estudante Rosa Cruz, a fim de ajudá-lo a equilibrar cabeça-coração, intelecto-coração, razão-devoção, cristão ocultista, cristão místico. A Bíblia que a gente usa aqui na Frente Rosa Cruz é a famosa Bíblia Jerusalém. Quem tiver em papel, traga a Bíblia e comece a fazer anotações para transformá-la na sua Bíblia de estudos, customizar de maneira que só você entende o que você escreveu ali, né? Quem não tiver e quiser adquiri-la, nós sugerimos que vá buscar nos sebos, pois ela é muito cara, é uma das Bíblias mais caras que tem. E o motivo de ser cara é claro, né? Ela é melhor, a mais próxima do original escrito. Uma das fontes da Bíblia Jerusalém é a Bíblia Massorética, que é aquela que Max Rendel usou também, e tem também uma versão em português mais fiel ao original. Vamos começar a nossa reunião de estudos elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da científica oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Então agora vamos à leitura do texto. Evangelho segundo São Mateus 7, de 21 a 29. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em Teu nome que profetizamos, e em Teu nome que expulsamos demônios, e em Teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pôr em prática será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande sua ruína. Aconteceu que, ao terminar Jesus as palavras, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não com os seus escribas. Bom, agora vamos a algumas advertências importantes para quando a gente estuda a Bíblia Rosa Cruz. A Bíblia por meio dos ensinamentos Rosa Cruz. Essas advertências são importantes porque, primeiro, a gente entender que a Bíblia é um livro de chaves e de mistérios. Em nada ela difere de todos os livros sagrados das antigas religiões, que tinham sempre, esses livros sempre têm uma parte pública, que é uma parte esotérica com X, e outra parte oculta, que é esotérica com S, que é essa que nós vamos estudar sempre, porque é essa que é baseada na Rosa Cruz. Todas as vezes que oficiamos o ritual do serviço devocional do templo, nós repetimos a seguinte frase: a Bíblia
foi nos dada pelos anjos de destino que, estando acima de todo erro, nos dão exatamente o que necessitamos para o nosso desenvolvimento. E aqui está o principal motivo pelo qual o estudante Rosa Cruz deve estudar e praticar os ensinamentos contidos na Bíblia. Sem essa parte, o seu crescimento espiritual está limitado e dificilmente ele vai conseguir trilhar o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz, porque a experiência mostra que fatalmente desistirá, por incrível que pareça. Afinal, nós sabemos que, pelos ensinamentos Rosa Cruzes, que os 4 evangelhos são fórmulas de iniciação. E o mais interessante, o evangelho segundo São Mateus começa no Natal ou no Sagrado Nascimento, porque o evangelho segundo São Mateus é um dos 3 que são as formas dos mistérios ou iniciações menores. Ok? Então esse é o motivo. Vamos então começar desvendando algumas significâncias esotéricas. Não dá para a gente mostrar todas aqui, porque senão demora muito. Mas vamos tentar pegar as principais desse versículo 21, que é: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Nesse sentido, para a gente começar a pensar e entender essa frase, a gente não pode confundir o que é reino dos céus com o que é reino de Deus. Reino dos céus se refere a todo esse esquema de evolução, toda essa obra de evolução e todo esse caminho de evolução no qual estamos inseridos. Então, reino de Deus significa uma coisa, reino dos céus significa outra coisa. Aqui, quando ele diz que entrará no reino dos céus, quer dizer o seguinte, que a pessoa que não faz a vontade de Deus não consegue trilhar esse esquema de evolução, nem a obra, nem o caminho. Porque a tendência dela é ficar cada vez mais para trás, até chegar num atraso que o torna tão cristalizado que ele não consegue, né? É isso que o Cristo está mostrando aqui. Né? E o que quer dizer aqui nesse versículo? O que quer dizer reino dos céus nesse versículo, nesse sentido que foi colocado aqui? Quer dizer justamente o seguinte, que a primeira vinda do Cristo, quando ele veio aqui, ele abriu o caminho para o conhecimento direto dos mundos espirituais de todas as pessoas que quisessem conhecer os mundos espirituais, diretamente. Nós estamos falando isso há mais de 2000 anos atrás, quando ele veio para cá, né? Então, tudo que envolve a peregrinação do ser humano, desde quando começou nesse esquema de evolução, lá no período de Saturno, até quando chegar ao final do período vulcano, está aberto ao conhecimento de qualquer um, sem anteparo de nada nem de ninguém. Ou seja, se você usa hoje bola de cristal, figa, mediunidade, xamã, chá, o que mais? Incenso, borra de café, runas, tem um monte de bugiganga que você usa aí, né? Você está totalmente contra o que o Cristo brasileiro jogar os búzios. Búzios, qualquer coisa que você usa entre você e os mundos espirituais, você não está obedecendo o que o Cristo ensinou. É simples assim. É só isso. Entendeu? Não quer dizer, mas então está errado. Não está errado. Você está numa fase pré-cristã. Você está bem atrasado. Você está antes, para você ter uma ideia, você está na era de touro. Nós estamos hoje na era de peixes, já caminhando para a era de aquário. Então você está atrasado. Não existe erro. Não, você então vai errado, você vai para o fogo do inferno. Não, nada disso. Você só está apenas atrasado, né? E normal, natural, é livre-arbítrio. Você pode seguir esse caminho. Ninguém está dizendo que você não pode. Só que não adianta você falar que você é cristão. Não adianta você falar, não, mas eu sou cristão, eu sigo o ensinamento do Cristo. Não, você não segue o ensinamento do Cristo. Em nenhum lugar na Bíblia está dizendo isso. Ao contrário, está dizendo que o conhecimento é direto. Né? As formas de iniciação que está escrito aqui é justamente o quê? Como você atingir diretamente o conhecimento. Você vai lá, vê quando você precisa ver, e quando você vê, você sabe o que precisa ser feito.
Você não vai lá ver por curiosidade. E nem vai ver lá por interesse pessoal. Você vai ver lá com o interesse de ajudar a todo mundo a trilhar este caminho de evolução, né? Isso é coisa bem interessante nesse sentido. E com isso, né, aí, obviamente, né, qualquer pessoa, de qualquer tipo, de qualquer condição financeira, econômica, racial, que mais, idade, sexo, ou qualquer outra separatividade que você possa considerar, está aberta a iniciação. Mesmo quem mora no Oriente. Qualquer um. Olha. Qualquer um, desde os nossos irmãos lá do extremo norte, lá do Polo Norte, até o nosso irmão lá no meio da África, passando por tudo quanto é canto. Isso, não é lindo você descobrir isso? Você não precisa mais nascer numa casta, numa tribo, ou fazer parte de uma ordem secreta que só você sabe, só quem está lá dentro da ordem é que sabe o que acontece. Está aberto a todo mundo, a todos. Né? Desde o mais matuto até o mais sábio, ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Isso aqui é interessante, né? E nesse sentido, além dessa questão de você ter acesso a esses mundos espirituais, né? Você tem o privilégio, ou a graça de Deus de participar do plano de salvação do Cristo, que é nada mais nada menos do que a salvação de cada um de nós, porque, afinal de contas, a partir do momento que nós caímos, né, usando e abusando da força sexual criadora, nós criamos uma situação extremamente perigosa, que está afundando muito irmão e irmã por aí. É que a gente não tem essa noção, mas infelizmente muitos irmãos e irmãs estão se perdendo, né? Se perdendo até de uma questão extremamente perigosíssima, que é perder qualquer tipo de chance de continuar evoluindo. E antes disso, a pessoa está se perdendo porque ela está renascendo com tanto destino maduro que ela não consegue evoluir, entendeu? É tanta dívida que ela nasce aqui, aí a porrada é tanto, que ela acaba se matando ou acaba morrendo, né, por causa das condições terríveis que ela tem que enfrentar, né? Então, quer dizer, atrasos atrás de atrasos, né? Fora quando a pessoa vem aqui, não, agora vai, aí começa a vir as tentações, ela cai uma, cai duas, cai três, cai quatro, é retirada da cena da vida terrestre. Né? A gente sabe pela frente da Rosa Cruz que você pode estender a sua vida terrestre aqui, como você pode reduzir a sua vida terrestre aqui. Uma das reduções mais drásticas, por exemplo, é o suicídio, mas existem outros tipos também de redução. Né? Então, está errado? Não, está certo. O livre-arbítrio tem que ser respeitado, mas você tem que ter consciência disso, você tem que saber disso. Você não pode chegar e falar assim, mas eu não sabia. Isso não existe no purgatório. Por mais que as pessoas tentam no purgatório falar. Não existe isso. Não, desculpa. Eu não posso sofrer essa dor aqui porque eu não sabia. Não tem isso, eu não sabia. Está aberto para todo mundo. Quando era na época antes de Cristo, que é que muitas pessoas insistem em viver, porque antes de Cristo, você podia não saber mesmo. Porque se você não nascesse num grupo específico lá de afrouxamento de corpo vital e corpo denso, você não ia ter acesso a esse tipo de conhecimento. Aí você podia até se justificar em não saber. Mas como também não tinha o perdão, tudo ferrado, né? Já estava ferrado, né? Porque sabendo, não existia perdão, tomou na cabeça, né? Lei geovística, certo? Mas agora não. Desde a época de Cristo parou isso. Acabou esse tipo de desculpa que a gente dava, né? E outra coisa interessante é que através dessa salvação de Cristo, que nada mais é nada menos do que você trilhar o caminho de preparação e iniciação para você conquistar essa graça de funcionar tanto nos mundos espirituais como no mundo, na região química do físico, né? Você está se livrando dessas condições cristalizantes e perigosas que estamos hoje. Então, só o fato de você trilhar de fato, você já está se livrando. Né? Estudante preliminar é muito arriscado ainda. O regular ainda é arriscado. O probacionista, ele está com um pé lá, outro cá. O discípulo está com os dois pés lá. Entendeu? E do discípulo para o irmão leigo e adepto, o irmão maior, dificilmente a pessoa desiste. Mas enquanto até probacionista, muitas pessoas desistem. Mas desistem por quê? Porque não querem fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Oficiar os rituais, fazer os exercícios, praticar os ensinamentos cristãos na sua vida. Não querem fazer.
Porque não querem fazer, porque é difícil, né? Não é fácil. Os reveses da vida de cada um de nós aqui, as dívidas que nós temos a pagar, cada um sabe aonde aperta o calo, né? Então desiste, muitas pessoas desistem. Por N motivos, desistem por N motivos, não vamos daqui descobrir. Né? Então por isso que até probacionista, você está com um pé lá e um pé cá, um pé na parte material, um pé na parte espiritual. Né? Aí conforme você vai chegando ao discipulado, você está com os dois pés. Discipulado dificilmente desiste. Né? Isso estou falando dentro da Fraternidade Rosa Cruz. Mas de qualquer maneira, o alcançar a salvação é isso. É você se livrar dessas condições cristalizantes perigosas. Dali para frente não é só alegria, tá? Não. Mas é só certeza. Isso que é importante. Por enquanto, tem muita gente que tem dúvida. E é por isso que desiste por causa da dúvida. Porque eu acho que mesmo sendo discípulo, você continua tendo provas. Continua, só que aí você tem certeza que as provas são para o seu benefício. Enquanto você é até probacionista, não. De repente você chega à conclusão de que fala assim, pô, se eu só apanho nesse negócio aqui, eu vou sair daqui. Antes de entrar no probacionista, eu bati o dedão lá. Pô, só porrada. Aí você olha pro lado do lado lá, nossa, o fulano tá tão bem, o ciclano tá tão bem, o Beltrano tá tão bem. O que é tá bem? O que é o tá bem? Se tá bem é ter uma boa conta bancária, ter carro do ano, ter uma família linda, maravilhosa, etc. Isso aí, será que você tá bem mesmo? Não é, tá bem. Isso aí, basta uma coisinha de nada, desfalece. Né? O homem trai, a mulher trai. Não, e nós já conhecemos perde emprego, pessoas que... tem uma doença, daquelas doenças que... Então pessoas que às vezes tinha tudo, não tinha nada, depois tinha tudo, aí tanto a esposa como o filho gostavam mais daquela vidinha lá atrás do que agora, cheio de pompa, com uma casona. Porque vem as doenças, hoje em dia você consegue viver com muitas doenças, né? Tomando muitos remédios, né? Só que vai capotando. De manhã cedo vai capotando. Então isso que significa salvação nesse sentido, tá ok? Aí vamos lá, continuar nessa outra parte aqui também, que é a famosa parábola, né? Que temos uma parábola, tá? Que chama Parábola da Casa Edificada na Rocha. Esse é o nome que você vê lá. E essa parábola começa assim, né? Todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram enxurradas, sopraram os ventos e deram com aquela casa e ela caiu. E foi a grande ruína. Não estamos falando aqui dos 3 porquinhos. Quase. É quase. Certo? Não houve ninguém que soprou ali, certo? Mas aí, olha só, o Cristo ele é bem didático, né? Então esse negócio é uma maneira bem básica, assim. Ele fala assim, cara, se você não entender do jeito que eu falei aqui, vai ser complicado, né? Certo? É difícil. Fica mais difícil, né? Bom, a primeira coisa que a gente deve ressaltar nessa sentença, que é uma coisa que passa batido por muita gente, é a questão do verbo. O verbo ouvir, certo? O ouvir, a definição dele como verbo, em várias línguas, eu vi isso, não só em português, mas fui ver se isso é uma coisa originária da língua latina, né? Então, por exemplo, no português, no espanhol, no francês, italiano é uma coisa, e nas línguas indo-germânicas, inglês, alemão, etc. é outra. Eu fui atrás, não é igual. Tá? Ouvir. Tanto é que em inglês tem hear e tem listen, né? Mesma coisa. O francês também tem, o alemão também tem. O alemão, puta, duas palavras enormes lá. Não me arrisco a falar aqui. Mas de qualquer maneira, ouvir sempre é um processo passivo e voluntário de captação de sons. Então, quem ouve as minhas palavras, ou seja, e para ouvir, obviamente, o que você tem que ter? Você tem que ter um sistema auditivo, né? Que a gente normalmente fala que é ouvido, mas não é só ouvido, toda a coisa lá. Ou se você não tiver sistema auditivo, tiver compreensão e tal, hoje em língua de sinais também consegue ouvir, né? Você consegue ouvir a língua de sinais. Muitas pessoas conseguem ouvir através da leitura labial. Então hoje tem várias maneiras de ouvir, mas de qualquer maneira é passivo e é involuntário. Então, né? Só aí você já, né? Eu ouço, nossa, eu ouço a Bíblia inteira, eu ponho lá no meu radinho lá, fico o dia inteiro olhando, né? Ou então, na época de antigamente, você ligava o rádio lá e ficava lá, alguém repetindo a Bíblia. Então, Você é dessa? Exato, não, meus avós, né?
Então, se só ouvir já é algo passivo, então fica muito difícil você só ouvindo praticar alguma coisa, né? Certo? Então, se você ouve e é processo passivo, você dificilmente você vai conseguir praticar aquela coisa. Porque é um processo passivo, involuntário, tipo assim, estou ouvindo aí. E normalmente quando você ouve, quando é que eu sei quando estou ouvindo só uma coisa? Quando eu começo a pensar em outra. Toda vez que, estou ouvindo aqui, a pessoa está falando comigo, eu estou aqui. A pessoa está falando, porque isso, blá, 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 blá. Aí você começa a pensar assim, acho que hoje eu vou comprar uma pizza. Não, mas uma pizza é melhor comprar uma lasanha. Mas tem que sair de casa. Quer dizer, você já está... E a pessoa está falando. E está falando, já ouviram falar, né? Acontece isso muito em reuniões. Sim. Em alguns congressos, seminários que você vai, que palestra é uma porcaria, né? Certo? E até em reunião da Rosa Cruz também acontece, entendeu? Né? Então, você está ouvindo. Então, você não vai conseguir praticar aquilo. Não vai conseguir, né? Porque é passivo, né? Da sono, inclusive, né? O corporativo fala que ouvir passivamente é não ter escutativa, né? Porque se você tem escutativa, é isso que você está falando. Você compreende, e na verdade quem se comunica precisa fazer a pessoa ouvir e compreender, né? Então, exato. Cristo aqui, ele queria, teoricamente, só comunicar a todos, né? Quem estava aberto para quem quiser entender e praticar. Então, nessa parte ele fala, né? Se você só ouviu minhas palavras, você não vai conseguir praticar. E aí, se não vai praticar, teoricamente, toda a sua estrutura de conhecimento vai estar fadada a um fracasso assim que vier as vicissitudes da vida, né? São as enxurradas e não sei o que, aquelas coisas todas. Você não aguenta o tranco. Não adianta nada, né? Assim que cabe aqui na sentença ensinada por Cristo, que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem sensato que construiu sua casa sobre a areia. Então, cabe a questão: quem são essas pessoas que ouvem e não praticam o ensinamento de Rosa Cruz? Quem são? É fácil descobrir, né, gente? Tem algumas características muito interessantes que você pode usar, e aproveitando, fazendo seus exercícios esotéricos de observação e discernimento, que você pode encontrar na sua vida, né? No seu entorno. Ou seja, são irmãos e irmãs que, para começar, ainda não despertaram e, portanto, não vivem a sua espiritualidade cristã. Todo irmão e irmã que você pega e fala assim, preciso cuidar da parte espiritual, está incluído aí. Todo irmão e irmã que fala assim, nossa, eu estou dando muita ênfase na minha parte material, eu preciso mais... Está incluído aí. Todo irmão e irmã que fala, nossa, bacana o que você diz, né? Isso é lindo o que você diz, está incluído aí. Toda pessoa que participa hoje de religiões cristãs ou protestantes e que acha que vai na missa ou vai no culto no domingo e não faz mais nada, está incluído aí. Toda pessoa que chega lá, você chega na casa da pessoa, ela tem uma Bíblia aberta, linda, maravilhosa, com os negócios, está incluído aí. Tem muita gente incluída aí. Toda pessoa que chega e fala assim, não, eu não preciso de ninguém, eu já estudei, já li o conceito 10 vezes, 15 vezes, de vez em quando eu vou lá, está incluído aí. Mesmo sendo da fraternidade Rosa Cruz. Porque, eu sempre falo isso, você ser estudante da Rosa Cruz não quer dizer que você precisa vir nas reuniões, precisa se juntar, isso e tal. Não. Mesmo porque lá está no conceito, né? Que o método Rosa Cruz, ele difere de todos os outros, das outras seis escolas, por uma condição única dele. Desde o início. Prepare o estudante para ficar sozinho. Então o estudante, ele evolui sozinho. Mas nós sabemos quão difícil é evoluir sozinho. Né? Então, se a gente se junta aqui, é apenas para tentar um ajudar o outro. Tem vezes que a gente está aqui, levou umas porradas na vida, vem aqui, já sai mais animadinho, tal, não sei o quê, né? Ou, de repente, você tem uma dúvida aí, alguém coloca a sua dúvida e tal. Então, na realidade, é apenas para dar uma ajudada, mas isso não quer dizer nada. Se você só vier aqui no domingo, depois nem saber que... Vem cá, é reunião do que hoje mesmo? Vamos falar sobre o que mesmo? Hoje é Bíblia. Putz, esqueci a Bíblia. O que está fazendo aqui? Entendeu? Então, tá aí, ó. Ainda não vive a espiritualidade cristã. Porque a espiritualidade cristã é todos os dias, é 24 horas por dia. Tem uma carta do estudante Rosa Cruz, que eu gosto muito, que o Marcos ainda fala, que fala assim, qual a diferença do santo para uma pessoa comum? É que uma pessoa que busca a santidade, ela não tem lazer.
no lazer, no quesito como as pessoas hoje têm. Tipo assim, estou cansado, não vou fazer nada. Não existe não fazer nada, porque Deus nunca faz nada. Ele sempre está fazendo alguma coisa. Então você tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Ah, mas eu não tenho nada para fazer. Faz oração. Ah, mas eu quero descansar. Não, você dá para descansar. Faz uma meditação. Você descansa também com meditação. Agora, não quero fazer nada. Vou ficar olhando para o céu. Não existe isso para uma pessoa que está buscando santidade. Entendeu? Porque ela está atrasada. Tipo, eu estou atrasado, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Vou ficar distraído no celular. Fica distraído no celular, olhando o Face, olhando tal. Sabe? Tudo isso ainda não está vivendo a sua espiritualidade cristã. Ela está incluída nesse lance aqui. Né? Isso é uma coisa interessante a gente pensar, né? Então, esse é uma característica. A outra característica interessante é que esses irmãos e irmãs, se não nós também, né? Está preso ao sabor de circunstâncias externas. Isso é clássico. Eu preciso manter-me ocupado. Me aposentei, mas eu preciso trabalhar. Eu não aguento. Chegar em casa, agora semana passada aconteceu isso com uma colega, até expliquei para a Sueli. Ela falou assim, olha, me aposentei. Me aposentei não, ela não aposentou, ela foi mandada embora depois de 30 e poucos anos numa empresa lá. Promon. E ganhou bem, cheio de dinheiro, tá tudo certinho, bonitinho, legal, financeiramente está ótimo. Ela falou, olha, chegou segunda-feira. Quando eu acordei, eu falei, putz, eu não preciso ir para a empresa, minha agenda está zerada, minha caixa de e-mail vazia, não tenho reuniões chatas, não tenho... O que eu vou fazer agora? Não é terrível você pensar nisso? Quer dizer, sua parte financeira está correta, está certinha, mas não é isso. Eu preciso de poder e de fama, porque é isso que mata a gente. Poder e fama. As pessoas elogiando você, as pessoas indo atrás de você, as pessoas, ai, cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Gente, isso quer dizer o seguinte, sua espiritualidade cristã está zerada, não se engane. Se você está num negócio desse, você não está cuidando da espiritualidade sua cristã, você não é cristão, você está construindo a sua casa na areia, entendeu? Você tinha que ser ao contrário, assim, ufa, até que enfim, acabei minha fase, minha etapa, agora eu vou colocar meus projetos pessoais. Aí você fala, que projeto pessoal que eu tinha mesmo? Não tinha nenhum projeto pessoal. É triste você chegar à conclusão de que você não tem projeto pessoal. Seu projeto pessoal é ir para a empresa, obedecer às ordens, fazer reunião, ter pessoa embaixo de você. Gente, isso é projeto pessoal, que tristeza. Ridículo. Não, triste, né? É triste. É triste. É a realidade isso. De É muita triste, gente. muita. E não tem nada a ver com dinheiro, porque o dinheiro, a parte financeira está totalmente resolvida. É complicado, né? Então, mas por quê? Porque está preso ao sabor de circunstâncias externas. Precisa de alguém externamente cutucando ali, exigindo, ou elogiando, eu não sei o quê, e papapá, não sei o quê. Porque, se sentir importante. Essa minha colega falou, não, agora já sei que eu vou ser mentora, né? Falei pra você, consultora, né? Formadora de opiniões, vou ajudar empresas startup. Eu falei assim, meu Deus, ela vai fazer a mesma coisa que fazia. A mesma coisa que ela fazia, né? Vai ser a mesma coisa. Elogios, seminários, reuniões. Que é isso? Fama e poder mundano. Não é mais fortuna, é fama e poder mundano. Espiritualidade? Zero. Não adianta a pessoa dizer que não. Não adianta dizer que não. Não, não é isso. Não tem como. Bom, vamos lá. E assim, né? Como ela está presa ao sabor de circunstâncias externas, essas pessoas elas estão centradas nas leis materiais da região química. Qual é a desvantagem de você estar centrado nas leis materiais? É que você está à mercê da cristalização, porque leis materiais, leis da região química, ela puxa você para a cristalização. O que eu estou falando disso? Doenças. Que doenças? Olha o seu horóscopo, está lá as doenças latentes, estão lá, elas vão aparecer. Não se iluda, porque você está puxando elas, cristalizando mais seu corpo denso. Ou vocês acham que uma pessoa com 50 anos aguenta o tranco de uma pessoa de 20 anos em relação às emoções do corpo de desejo, sacaneando seu corpo denso?
Não vai mais, né? Certo? Não vai mais. É ilusão. É ilusão. Ah, quer testar? Testa, passa uma noitada aí. Vai dormir 4 da manhã e depois levanta no outro dia para ver se você aguenta o que você aguentava fazer quando você tinha 20 anos. Não dá, então. Então, por isso aí, você está o quê? Você tá se restringindo às leis materiais, às leis da região química. E as leis da região química, elas começaram a ser cristalizantes em sentido com a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo, Jeová, nós já vimos isso nos nossos estudos de filosofia, né? Ele mantinha a cristalização como necessária. Certo? Como necessária. Era necessária a cristalização. Tanto é que os corpos nossos densos lá do passado eram tudo, tanto de mulher como de homem, era tudo, né? Tudo para aguentar o tranco. Lembra do Rei Arthur? Exato. Tudo aguentava, exatamente. Aquelas espadas lá, aquele negócio aguentava tranco. Entendeu? Agora aguenta? Pega a espada do Rei Arthur hoje, agora você vai ver se você aguenta pegar ela. Entendeu? E por quê? Porque Cristo sutilizou, eterificou, né? Nosso. Tanto é que está cada vez mais difícil respirar oxigênio. E conforme a gente aprende na frente da Rosa Cruz, a tendência daqui a 50, 100 anos, 200 anos, não ter mais oxigênio. Então você tem que ter um corpo denso, mais voltado por eterificação. E não tão cristalizado como está hoje. Né? Então, quando você opta por esse caminho, você tem que ter a consciência de que você está chamando uma coisa pré-cristã. Está errado? Está certo. Não está errado, porque você tem o livre-arbítrio de fazer. Mas você tem que saber quais são as consequências. Você não pode fazer e depois começar a dar errado, e você falar, nossa, eu não sei porque dá errado, eu faço tudo direitinho, não sei o quê, tudo direitinho na região química. Não é mais na região química. Né? Então, mesmo que acham que o pior é que tem muita gente que acha que há algo acima dessa região química, né? Não é todo mundo que são ateu e agnóstico que está nessa situação, né? Mas a pessoa, mesmo sabendo que tem mundos espirituais, ela se referencia tudo à região química, ao sucesso e ao fracasso da região química, né? Então eu peço o quê? Se eu moro no campo, eu peço chuva para aumentar minha lavoura. Ou que para de chover, porque senão vai estragar minha lavoura. Certo? Eu peço um carro novo. Eu peço que eu consiga financiar um apartamento. Porque, né, todo mundo que precisa ter uma casa própria. Né? Imagina, se não ter uma casa própria. Né? Eu peço arranjar emprego. Eu peço mudar de emprego. Então está tudo referenciado à região química. Para perceber isso? Não, mas eu estou pedindo para o meu filho entrar no vestibular. Então, meu filho é posse, região química. Entendeu? Então está tudo referenciado para isso, né? E aí, conclusão. Se você olhar bem uma vida de um ser humano como esse, de um irmão e irmã, ele está na fase de sobe e desce. Sobe e desce. É a pessoa que está 3 passos à frente, 2 passos atrás. 2 passos à frente, 3 passos atrás. Carlos, ela não corre atrás do rabo, ela atrasa. Carlos, eu estava lembrando, você falando, a gente foi estudando, né, o esquema evolutivo, a dificuldade que a gente teve para descer até a região química. Toma álcool, empurra, faz, e ninguém queria saber. Isso. Agora chegou na hora ninguém quer sair. Ninguém quer sair. Toca empurrar para cima, agora de novo. Sabe por quê? Porque uma coisa da vida humana, quando foi criada lá por Deus, na do Saturno, é a inércia. É confortável. É o conforto ilusório. Não há conforto ilusório. Por isso que São Paulo fala, não se conforme com o mundo. O mundo, quando ele fala com o mundo, não é com o mundo todo, é o mundo você. Então não se conforme com você, esteja sempre em movimento. Para onde é a direção? Para cima e para frente, eu vou para cima e para frente. Eu não vou ficar aqui no sobe e desce, não vai, entendeu? Né? Que é o que acontece muitas vezes com as pessoas. Mas por que sobe e desce a mercê? Né? Porque, de um jeito ou de outro, o que impera nesses irmãos e irmãs é o materialismo. Ainda que usa a famosa justificativa, né, por meio da astúcia, para dizer que não, eu cuido da minha parte espiritual. Eu cuido muito bem da minha parte espiritual. Eu até pago alguém para ler para mim a Bíblia. Tem muitos irmãos e irmãs que fazem isso. Paga diretamente, paga dando dízimo. Uma ajudinha de custo. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Troca da alimentação. mesma forma. Nossa, mas olha,
a homilia daquele padre, ou os palavreados daquele pastor, é maravilhoso. Uhum. Até gravei para escutar várias vezes. É isso aí. Então, isso é materialismo, disfarçado, astúcia, truante. Complicado, né? Bem complicado. Mas aí, então, essas pessoas, esses seres humanos, esses irmãos e irmãs, que está nós, inclusive, em alguma parte da fase da nossa vida, né? É aquele Senhor, Senhor, que está lá no início, né? Senhor, Senhor, lembra que está no início, lá, versículo, ensinando, que justifica a pessoa. Senhor, Senhor, mas eu faço tudo, eu fiz isso, expulsei demônio, fiz não sei o quê, que Cristo fala, você não é meu discípulo. Então, você não é cristão. Né? Cristão é quem faz a vontade do Pai, escutando, não só ouvindo. Vamos ver isso na frente, né? Então, por isso, caminha o quê? Pelo látego da necessidade, da angústia, do sofrimento, da preocupação. Né? Então, esses irmãos e irmãs, se você olhar bem, né? Mesmo que a pessoa fale, não, está errado, não tem esse problema não. Você olha, já está lá. A pessoa está preocupada, está angustiada, sofre. Aí qualquer coisinha que dá, uma coisinha de nada, assim, uma titica de nada que dá errado lá com alguém que está no seu entorno, que são as suas posses, nossa, a pessoa desmorona. Ai, tenho que tomar calmante, não consigo dormir. Aí você olha de fora e fala assim, nossa, mas aconteceu só uma titica de galinha. Uma titica de galinha. Né? A gente tem conhecidos meus aí que, nossa, se passar alguém riscar o carro dele, nossa senhora, acabou o mundo, vou pegar aquele cara, vou quebrar, vou não sei o quê. Quem é, quem não é assim? Eu já vi muito isso, né? Então, por causa dessa questão de estar focada na região química do mundo físico, né? É aqui onde a pessoa se encontra no lugar que ela elege e decide construir sobre a areia, sob o teor de sua necessidade e não da sabedoria. Impera nela a lei do materialismo, mesmo que ela ache que não. Então, são irmãos e irmãs que juram para Deus que cuida da parte espiritual, mas na realidade o materialismo é que impera na vida. Complicado, hein? E eu não estou falando só de pessoas que estão fora da frequência de Rosa Cruz, não. Tem muitos que estão numa escola de iniciação como a Rosa Cruz, até o nível de proporcionista. Estou falando isso para vocês verem como é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Mas não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. Mas a pessoa tem que querer. Agora, se não quiser, de novo, não está errada, mas a pessoa tem que ter a consciência disso. Ela não pode viver de fazer de conta. Não pode viver de ilusão, porque a conta vai chegar. Ou vai chegar no final da vida dela, como a gente já teve a graça de ver muitas pessoas chegando nesse nível e dando desespero, né? Pessoas que não enxergam e procuram, outras pessoas que não conseguem nem andar direito e procuram, porque caiu a ficha antes de morrer. E outras pessoas que vão cair a ficha lá no purgatório. O pior da diferença é o seguinte: se cair no purgatório, não tem mais o que fazer, se não esperar mais 1000 anos para de novo voltar, de novo com as mesmas tentações, com os mesmos problemas, atrasou 1000 anos. Né? E se tudo der certo, daqui 1000 anos estamos na era de Aquário, para quem tiver o corpo alma. Quem não tiver, está lá. O que tem que fazer mesmo? Né? Certo? Complicado. Aqui tem uma rua, aqui era uma montanha. Agora, como é que funciona esse negócio mesmo? Não estou entendendo direito. Né? Bom, aí vamos para o outro lado, tá? O outro lado é aqueles irmãos e irmãs que escutam, que ouvem as palavras de Cristo e que põem em prática. Né? Esse ser humano, ele está comparado àquela pessoa, né, que construiu uma casa na rocha, caiu a chuva, vieram as chorradas, sopraram os ventos, deram contra a casa, mas ela não caiu porque era feito tijolinho e o lobo mau não conseguiu derrubar. Não, brincadeira, não tem nada a ver com o lobo mau, parece, né? Mas de qualquer maneira é esse tipo de... que significa esse sentido, né? Que o Cristo quis dizer com isso, né? Vamos ver aqui a diferença. A diferença está bem clara, olha. Ouviu, mas prestou atenção, compreendeu e processou. Porque se você não prestar atenção, não compreender e não processar informações, você simplesmente não escutou. Que é diferente de ouvir. Então, ouvir estou com os olhos aqui assim, ouvido, atenção, e estou processando as informações. Já estou
trazendo para dentro de mim aqui, entendeu? E com a decisão de botar em prática. Isso é escutar. E por isso que você fala escuta ativa. É. Não é ouvir ativa. Porque ouvir é automático. Exato. Então, escutar, né, ele é um processo ativo e voluntário. Por isso que é o que pode, pela sua vontade, colocar em prática. Então, você ouvir, prestando atenção, compreendendo e processando, você escutou. Se você escutou, a chance de você colocar em prática é muito maior do que só quando ouvir. Mas ainda não é decidido, porque você tem a força de vontade ainda. Mas tem mais chance do que isso do que no ouvir. No ouvir você não consegue nem começar a sua força de vontade, porque você fala assim, o que era mesmo aquilo? Escreve no papel, escreve para mim no papel o que ele acabou de falar, eu esqueci. Você gravou? Ixi, já foi. Entendeu? Começou, já foi. Né? Eu ouvi. Agora escutar não, escutar fica aquele negocinho na sua cabeça, tem que colocar em prática, pô, que negócio legal. Pô, peraí, isso daqui encaixa ali, encaixa aqui e tal. Né? Você começa até por curiosidade, né? Quero saber mais sobre isso. Nossa, o cara falou um negócio interessante, deixa eu pesquisar, hoje é tão fácil pesquisar sobre aquilo que ele falou e pá, não sei o que. Então você começa a se movimentar, né? Certo? Então, essa é a grande diferença que o Cristo está falando aqui, né? Carlos, na medida que a gente ouve realmente alguém que a gente quer ouvir, né? Essa história sem querer ouvir. Sim. É muito comum a gente falar assim, estou ouvindo, daí você fala assim, depois você fala assim, poxa, ele de tudo aquilo, ele falou X coisa, X frase, que me marcou, que vai me ajudar, eu estava realmente refletindo sobre isso. Mas para você marcar aquela frase, aquilo que ele falou, você tem que ter prestado atenção em tudo que o sujeito falou, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem um caso pior, aquele que não quer ouvir. Sim, mas é livre-arbítrio, sem problemas. Não tem. Gente, não tem coisa certa nem coisa errada. Não existe esse negócio. Isso está certo, aquilo está errado. Não existe isso. Isso é ilusão nossa. Tá? Porque Deus sabe tudo. Tudo. Ele conhece tudo. E se ele permite que está acontecendo, é porque está certo. Olha que interessante, hein? Se ele permite que está acontecendo, é porque está certo. A diferença são as consequências, certo? As consequências cada um vai ter. Ah, não quero nem ouvir sobre isso. Tá bom. Ah, quero só ouvir. Tá bom. Ah, não, eu quero escutar e praticar. Tá bom também. Então, 3 bom aí, certo? Aliás, pode ser o maior palestrante do mundo, aquele que tem o dom da palavra. Tem pessoas que têm, né? Se o auditório lá não está afim de ouvi-lo, ou não gosta das coisas que ele vai falar, vai ser um fracasso. Por mais que ele capriche, por mais que ele se empenhe, como é que dizia? É falar com os peixes, né? Mas hoje o que vale mais é a quantidade, tá? Não interessa a pessoa vai ouvir, vai escutar. O importante é encher. Quantas pessoas tinham? E aí mostrar 1000 pessoas. na mídia social Nossa, que, 1000 né, pessoas. Entendeu? Se vai ouvir, se não vai ouvir, se vai escutar, não vai escutar. Levanta o braço. Entendeu? Bom, então, nesse sentido, né, que é essa segunda parte aqui, é isso que Cristo diz, que quando ouve essas minhas palavras e as pôr em prática, será comparado a esse homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Então aqui cabe a mesma questão da outra vez lá, né? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que praticam o ensinamento Rosa Cruz? De novo, é fácil descobrir, né? Então, o que eu convido vocês aqui é usar o exercício esotérico para inspiração e discernimento, e exercícios são fáceis de usar, porque é o seu dia a dia, é seus afazeres materiais, seus encontros, seus problemas, seus relacionamentos. Então, esses exercícios são fáceis porque o material para fazê-los, para fazer exercício, é até muito mais do que aquilo que a gente consegue absorver, entendeu? Então, são irmãos e irmãs que, para começar a despertar o Cristo interno, começou a praticar o pouco que ela conseguiu entender. Não é do tipo assim, eu vou começar a praticar depois de ler o conceito inteiro. Eu vou começar a praticar depois de terminar o curso preliminar de Filosofia Rosa Cruz. Eu vou começar, eu não vou na reunião, nesse negócio de reunião aí não, porque vocês estão muito adiantados, eu vou esperar vocês começarem de novo o conceito. Vixe, tanta gente falando. Não é?
Começar de novo o conceito? Ah, eu não vou vir aqui porque domingo é chato. Pô, domingo? Que é isso? Você é maluco aí à tarde? Pô, a hora que eu vou descansar, tirar minha soneca. Né? Então, são essas pessoas que, dependente disso, falou assim, não, eu entendi, eu vou começar a praticar assim, mas eu não preciso ir na reunião, não preciso fazer nada disso, eu vou colocar na minha prática. Então, começou a despertar o Cristo interno. E como é que você desperta o Cristo interno? Como é que você desperta? Você fala, oi, acorda? Como é que se desperta o Cristo interno? Vamos lá. Como vocês acham? Chacoalhão. Como é que você faz para despertar o Cristo interno? Primeiro, o que é o Cristo interno? O Cristo interno é outro nome de Francisco da Cruz que chama-se corpo-alma. Corpo-alma. Boa. E como é que você desperta o corpo-alma? Como é que você alimenta o seu corpo-alma na Fraternidade Rosa Cruz? Com a repetição. Com o quê? Repetição? Com o quê? Alimentar seus dois éteres superiores. E como é que você faz isso? Através do exercício de retrospecção. Isso, É um deles. exatamente. O principal. Se você quer acelerar o desenvolvimento do seu corpo-alma, do Cristo interno, é o exercício esotérico noturno de retrospecção. Não existe nenhum outro método para acelerar que não seja esse. Ah, mas eu não consigo fazer e durmo. Faça. Mas eu durmo. Faça. Mas eu durmo. Faça. Mas eu perdi o sono. Faça. Agora eu não consigo mais dormir. Faça. Entendeu? Não tem motivo, não tem. Mas está muito barulho. Faça. Ah, mas não está barulho nenhum. Está um silêncio infernal e não consigo. Faça. Silêncio infernal. Faça. Faça. Em casa tem. E por que você não consegue fazer? Porque é só você com você. A hora que você encontra você com você, é uma briga interna danada, que não tem tamanho. Se eu pudesse fazer essa introspecção, segurando a mãozinha da Sueli aqui, e apertando a mão dela, e apertando a minha, ela apertando, vamos fazer juntos e tal. Mas não existe essa possibilidade, porque é um exercício individual. O meu corpo-alma é o meu corpo-alma, o corpo-alma dela, o corpo-alma dela. Não adianta fazer, vamos somar os dois aqui, fazer um corpo-alma resultante. 1 mais 1 dá mais do que 2, ainda é 3, 4. Não existe essa possibilidade. Aí um dos dois morre e acabou. Não existe. E também não existe a possibilidade de eu estar dormindo com ela e estou fazendo a restituição e falar assim, você já fez o seu? Acabou? Acabou aí, porque ainda estou no meio aqui. Espera um pouquinho, deixa acabar. Você dormiu? Acorda aí, continua fazendo. Não existe essas possibilidades. Não existe essas possibilidades. É você com você. Ah, mas tem muita gente que não consegue ver retrospecção, porque fala assim, eu fecho os olhos da retrospecção e eu já penso no problema de amanhã. Então você está muito longe da sua espiritualidade. Tá focado no mundo É sinal, exatamente. Durante todo o dia você focou diretamente no mundo físico e não colocou a parte espiritual nos seus afazeres materiais. Porque a hora que você coloca, isso daí te alivia muito. Por isso que eu sempre falo, tudo que acontece legal durante o dia, qualquer coisa que acontece, dá graças a Deus ali na hora, alivia. E tudo que acontecer de ruim, pede a Deus iluminação e orientação ali na hora. Então isso amortece e te ajuda a não levar essa pré-ocupação para quando você está sozinho. Agora, se você fica no turbilhão do noite inteiro, o dia inteiro no turbilhão, chega à noite é lógico, parou de coisar, parou, né? Tem um monte de coisa. Então, então é o corpo-alma, tá? Despertar o Cristo interno é alimentar e crescer o seu corpo-alma. Ah, mas para as pessoas que não sabem existe o texto de retrospecção, então não estão fazendo isso? Estão fazendo isso. Lógico que estão fazendo isso. Por um método mais lento. O método místico, por exemplo, é muito mais lento. Né? Não é porque está na Rosa Cruz que é a salvação da lavoura e quem não está ferrado. Não é isso não. É que na Rosa Cruz você acelera o processo. Você tem uma maneira mais rápida de fazer e mais consistente, mais segura e obviamente mais rápida. Agora, quem não está faz de outra maneira. Também cresce. Fazer o bem, por exemplo, sem olhar quem faz, também cresce. É que dificilmente um ocultista consegue fazer isso, mas o místico, que demora muito mais, né? Porque o místico está preso ainda a dogmas, a muitas outras coisas, né? Pré-cristã. Certo? O místico hoje em dia, a tendência dele ser pré-cristão é muito maior do que ele ser cristão. Existe místico cristão? Lógico que existe místico cristão, mas são minorias. Porque todos eles andam apegados a alguém que fala que você tem que fazer. Esse alguém que fala que tem que fazer é antes de Cristo, né? É depois de Cristo, né? Mas isso é outra história. Mas de qualquer maneira, eu estou apenas dizendo o seguinte, não é o método que é ensinado aqui não é o único, existem outros. O que a gente ensina na Fraternidade da Cruz é o melhor método que tem.
E se você está na escola de preparação, por que não usar o melhor método? Ah, mas e o irmão e irmã que não está? Vai fazer também. Bem mais difícil, capota, fica lento pra caramba, mas sai do outro lado também, tá? É que nós escolhemos esse caminho, né? O Carlos, o de concentração também, no caso, ajudaria também? Ou... Você lembrou muito bem, você lembrou muito bem. Quem não faz o de concentração matutina, não consegue fazer retrospecção noturna. Incrível, né? Por quê? Porque veja... Não. Porque é o seguinte, quando você faz a retrospecção noturna, você se prepara, lembra, ó, a sequência de um estudante da Cruz é assim: deitei, fiz isso de retrospecção, depois reparei meu corpo denso, inconsciente, certo? Aí fui trabalhar como auxiliar invisível durante a noite. Se eu fiz esses 3 processos certinho, é natural, mas assim, é algo assim, vira quase que uma necessidade, entendeu? De assim que eu acordar, eu fazer a concentração. Assim, quase que porque a concentração, ela me tira dessa parte invisível de auxiliar invisível e me prepara para ir para outra parte que é auxiliar visível consciente durante a hora de vigília. Entendeu? Então, concentração, a retrospecção é a porta que me tira da vigília e me joga para a consciência de sono, sem sonhos ou com sonhos, auxiliar invisível inconsciente, certo? E a concentração me tira da consciência de sono, sem sonhos ou com sonhos e me traz de volta para a consciência de vigília, a concentração. Entendeu? Então, a concentração, ela é quase que automática a retrospecção. E ela é importantíssima, justamente porque se você faz bem a concentração, você já começou o dia com autodomínio. Entendeu? Se você levanta desesperado, bateu, não sei o que, você já está atropelando pelas condições do dia a dia. Só que, como eu falo para você, se você é uma boa retrospecção, a concentração sai automática. Se você não faz hoje, não estou conseguindo fazer a concentração, foca na retrospecção. A concentração vai ser automático. Entendeu? Por isso que a concentração é muito mais rápida. Por isso que Max ainda fala, rápido. Deus é luz, né? Ele não fala para... Deus lembra assim, cara, mas eu vou fazer a concentração, aí eu fico lá. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, blá, 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 blá. Eu cheguei assim, falei assim, 5 versículos, por que você faz 5 versículos? Não, o Maxine não falou, não, ele falou fazer 1, 2, 5, começar pelo começo, depois você faz o outro, depois você faz o outro, depois você faz o outro, né? No princípio era o verbo, é só isso no início da concentração. Só isso. Como um ano. Exato. Aí depois você vai no segundo versículo. Eu já queria fazer o 5. Falei, então é por isso que não está dando certo, né? Eu falei, lógico, você tá... concentração de 5 versículos. Daquele nível, daquela profundidade, não dá. Vou aqui então concentrar sobre uma rosa. Como é que é mesmo uma rosa? Não, isso aqui é uma margarida. Isso aqui é uma dália. Porra, como é que é uma rosa mesmo? Então, se você tem dificuldade, volta no versículo de São João, porque o versículo de São João, eles são muito mais etéricos, eles não têm forma. No princípio era o verbo. O que seria esse negócio de verbo? Entendeu? Você não consegue intelectualizar esse negócio, né? Verbo é vibração, é palavra, é criação. Então é uma coisa muito mais etérica, você não precisa se preocupar em dar forma àquilo. Quando você fala uma rosa, você já quer dar uma forma, aí ferrou. Entendeu? Você tem que decidir se ela é vermelha, se ela é rosa, Nossa. se ela é branca, se ela é... Cheirosa. Essa de Olambra, essa é Santa Terezinha, essa é amarela, essa é vermelha. Então aí a concentração sua vira uma floreira, né? Lembrei daquela rosa da grandona. E portanto, né, então, a pessoa que despertou o Cristo interno e que está alimentando o seu corpo-alma, ela é imune às circunstâncias externas. Por que ela é imune às circunstâncias externas? Porque na retrospecção ela depura. Então toda vez que ela chega e cai na tentação de buscar fama ou poder, na retrospecção vem um arrependimento, uma reforma íntima muito grande, um arrependimento do coração dela, ela assim, não vou mais ser assim, não quero mais ser assim. Então na próxima espiral vai vir a tentação dela para não vir. Então ela vai ficando cada vez mais imune às circunstâncias externas. Cada vez mais que você aperta na retrospecção, mais você fica imune às circunstâncias externas. Eu mudei de fase da minha vida.
Então, qual é a minha fase agora? Qual é a minha expectativa? A gente tem que liberar sempre as coisas antigas para dar chance das coisas novas aparecerem. Isso é espiral dentro de espiral. Muita gente não consegue entender que para você subir na espiral, você tem que esvaziar o resto. Você quer subir na espiral carregando tudo. Você não consegue carregar tudo. Né? É aquela história, criei meus filhos para o mundo, tá legal, beleza, já está instruído, então vai com Deus, mas vai, não fica mexendo no saco aqui não, entendeu? Vai, né? Mas se precisar de conselho, pode falar comigo. Tudo bem, mas vai, mas vai, não fica aqui, né, não, peraí, será que ele está precisando de alguma coisa? Eu vou trocar o carro dele, né? O carro dele está velho, vou comprar um carro novo para ele. Isso é a sua expectativa de vida. Né? Não, agora tem IA. Nossa, eu tenho que estudar IA, inteligência artificial. Tem que estudar, tem que fazer curso, tem que fazer. Tem mesmo. Precisa mesmo. Porque a gente pode precisar, lógico, nossas carreiras profissionais, há necessidade. Mas não você ficar, sabe? Nossa, o fulano fez, eu não fiz, eu preciso fazer. Gente, isso não é imune às circunstâncias externas. Então, quando você fica assim, você vê que as coisas ficam mais leves, que as coisas vão acontecendo, vão aparecendo. Parece que tem uma ordenação das coisas externas de acontecerem quando precisam acontecer. E não quando você quer que aconteça. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Entendeu? Então, quando você começa a despertar o corpo-alma, você começa a entender isso e começa a deixar as coisas. Você tem responsabilidade dos seus afazeres, mas você não fica, sabe? Nossa, eu preciso de inglês, agora eu preciso de inglês. Preciso de inglês. Você precisa de inglês mesmo? Por que você precisa? Porque eu quero aprender inglês, Mas você precisa aprender inglês por quê? Porque eu quero. Você tem tempo? Tem outra coisa? Tem isso? Tem outra prioridade? Tem, entendeu? Então, essa coisa dessa força externa, que a maioria das vezes é ilusão, acaba. Né? Você imaginou um probacionista, uma probacionista interessada em colocar silicone para aumentar os seios? Nossa. Isso e dizer que é probacionista. Faz sentido? Não tem um enchimento. Faz sentido? Não faz, né? Então é isso que a gente está falando. Quando você desperta o Cristo interno e começa a criar seu corpo, muitas dessas coisas vão sendo largadas. Sabe? Começa a perder importância. Agora, olha que incrível. Começa a perder importância essas coisas e começa a ter importância a outras coisas. Isso que é bacana, né? Não é? Não fica vago, entendeu? Eu tenho uma amiga que o médico falou para ela, com 75 anos você vai ter que tirar, tá? A prótese. Então. Eu acho que o imune aí, Carlos, é que não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Ele perde o sentido. Perde sentido. Porque se você ainda quiser, como você explicou, né, você vai, na retrospecção você vai falar, não era isso. Exato. A retrospecção ela é um filtro, estar, né? Se você tem que dar valor para aquilo estar, né? Aquilo te afeta diretamente na sua reforma. Exatamente. Então o externo acaba perdendo. É isso mesmo. Bom, e assim, conscientes de que são mais fortes, né, do que quaisquer outras coisas que possam suceder a elas. Oi? Alguém quer falar? Oi, Edson. Pode falar. Fazer uma pergunta a respeito do exercício de retrospecção. Se fizer o devocional antes, Pai Nosso, por aí vai, pode ser feito ou tem que ser feito depois do exercício de retrospecção, as nossas orações? Pode ser feito, desde que você não durma durante o Pai Nosso, oração Rosa Cruz, oração estudante, entendeu? Mas existe um que precede o outro ou é indiferente? Não, é importante fazer antes. Inclusive, o Pai Nosso, a oração, já faz parte da retrospecção. A primeira coisa que você vai fazer a retrospecção é justamente sobre como que você fez essa oração. Se você fez essa oração sem concentrar no significado de cada sentença de um Pai Nosso, isso merece arrependimento e reforma íntima. Se você fez focando na significância de cada sentença do Pai Nosso, isso resulta na retrospecção a gratidão pelo que você conseguiu aplicar o conhecimento que você adquiriu. Então toma cuidado com a oração também, porque a oração pode gerar já o primeiro arrependimento ou a primeira gratidão. Aquele Pai Nosso que assim... Exatamente. E também não vale aquela oração, meu Deus, me ajude a fazer o exercício de introspecção correto. Também essa oração não vale, tá? Ok? Bom, e assim, né? E assim esse tipo de, esse ser humano, esse irmão e irmã, imune às circunstâncias externas, ele está consciente de que são mais fortes do que quaisquer coisas que possam suceder a elas,
pois são espíritos e não seus corpos e veículos. Então, a questão das coisas externas está afetando o seu corpo. Mas você não é corpo, você é espírito. Né? E isso aí a gente aprende muito na filosofia Rosa Cruz. E sabe, por exemplo, quando a gente começa a ter emoções muito fortes, negativas, isso torna o nosso corpo denso. Nós já estudamos aqui N vezes a relação entre desejos, emoções e sentimentos, em que parte do corpo estoura. Aliás, isso daí tem bastante literatura sobre isso, mas a Rosa Cruz, tanto é que todo o processo de cura Rosa Cruz é focado nisso. Então, a partir do momento em que você entende que você é um espírito e que seus veículos e corpos são apenas instrumentos e ferramentas, você começa a usá-los de maneira melhor. Por isso que eles são imunes à externa. Até porque você fala assim, não, eu não quero afetar o meu corpo, o meu veículo, com esse tipo de coisa, né? Eu não pedi isso, né? Como é que a Dora falava mesmo? Eu não pedi isso. Ah, sim, ele sempre repetia. Você não pediu. Então, se vem aqui alguém e fala assim, nossa, você viu o fulano de lá? O fulano lá conseguiu um elogio do chefe muito maior que você, mas eu acho que você mereceria. Você chega para a pessoa mentalmente e fala assim, eu não pedi isso. Porque isso vai afetar seu corpo de desejo, vai afetar seu corpo de desejo, vai te encher o saco pra caramba, entendeu? E vai te derrubar durante todo o dia, né? Ah, tá. Certo? Porque ele fazer isso com relação às doenças, né? Também. A primeira coisa que ele faz é falar isso. Não pedi. Eu não pedi isso. Ou seja, né, esses irmãos e irmãs, eles caminham sempre para frente e para cima. Olha, você vê que interessante? Está na direção do caminho da evolução a partir da metade da quarta revolução do globo dele, do período terrestre. A pessoa está o quê? Na mesma direção, para frente e para cima. Mesmo vetor. Mesmo vetor. Ele não está para baixo para cima, para baixo para cima. Ele está Vetor não tem erro. para frente e para cima, exatamente. Olha, e por isso, né, nesse sentido, eles caminham, com o que a gente conhece, né, sob as leis de Deus, e não sob as leis da região química do mundo físico. Porque as leis de Deus são dadas por Cristo. São dadas por Cristo, não, elas são detalhadas, exemplificadas, mostradas de várias formas pedagógicas nesse sentido, né? E aí, nesse caminhando com as leis de Deus, muito fácil caminhar pela sabedoria, ou seja, todo o conhecimento que ela consegue adquirir, ela consegue temperar com amor. Temperar com amor é colocar em prática. Você não consegue pegar um conhecimento, não temperar com amor e colocar em prática. Porque esse conhecimento que você coloca em prática sem amor não é sabedoria, é astúcia, é interesse. É uma praga, é uma maldição, não é uma bênção. Então ser intelectual hoje é praga. É uma encrenca, né? É uma encrenca. Porque o intelectual, como o Max Endel fala, é um sério candidato ao conde sombrio. Um místico não. É muito mais tentado. Muito mais tentado. E fora que o intelectual tem um orgulho, o místico não existe orgulho. E o orgulho arrebenta com a pessoa. Parece que Né? você trabalhou em empresa. Aqui é onde a pessoa se encontra no lugar da eleição e decide construir sobre a rocha, sobre o teor da sabedoria e não da necessidade. Impera nela o que a gente chama de lei do amor crístico, o famoso amor ágape. Perguntinha para terminar. Aqui, gente, essa parte da Bíblia, Cristo está ensinando como se sai da era de Ares. Boa. Lembra, ele chegou aqui na primeira vinda, mais ou menos a 7 graus da era de Ares. Da era de... Não, Da era de Ares, terminando, para começar a era de Peixes. Isso. Então, ela precessão de equinócios, né? Precessão de equinócios. Então, ele chegou mais ou menos a 7 graus, então já estava na órbita da era de Peixes, mas estávamos na era de Ares. Isso. Essa passagem aqui, ele está indicando como os irmãos e irmãs que ainda estavam na era de Ares passar para Peixes. O que tem a ver isso com a balança? É o oposto O que tem o oposto? de peixes. Não, o oposto de De Peixes é Ares. Virgem. É. De Ares é Libra. O que tem a ver isso com Libra? É porque é Libra, balança. Mas o que tem a ver isso? Só porque eu pus lá? Não. Libra é balança. E Libra é balança. E tá certo. Libra é balança. Mas tem que equilibrar. Mas por que eu tenho que equilibrar? Por que você tem que equilibrar?
Isso está em Mensagem das Estrelas. O que eu vou falar aqui está em Mensagem das Estrelas, viu, gente? Depois vocês podem olhar lá. Eu sei que o oposto tem alguma influência. Nós estudamos aqui. Tem uma influência, exatamente. Você falou certo. Qual a influência? Você tem que usar as ferramentas de Libra para conseguir... Não? Não, tem que usar as ferramentas de Libra, mas não é para conseguir. Para que é? Para conseguir o quê? Tá certo, tá indo, vai. Falta só um pedacinho. Falta um pedacinho. Vai, tá certo. Conseguir equilíbrio. Mas para quê? Cabeça e coração? Não, mas para quê? Para que você precisa desse equilíbrio? Você É precisa assim, usar ó. as ferramentas de Libra. Vou falar o que está lá no Mensagem das Estrelas, tá? Que é isso aí, tal. Essa passagem que o Cristo passou aqui é o como irmãos e irmãs que estão terminando de aprender as lições de Áries, da era de Áries. Quais lições de Áries de Áries? Ser pioneiro, ser vanguardeiro, não é assim? Não é? Ter amor próprio, não tem mais o amor pela família, mas o amor próprio, o autodomínio, o autocontrole, não é assim? Então, as pessoas que estão prontas em Áries, para passar para a era de Peixes, têm que utilizar as características de Libra, do oposto, do signo oposto. Quais são as características? O equilíbrio, cabeça, coração, a decisão, porque veja bem, o fato de eu hoje, naquela época lá, até hoje, né? Quantos de nós aqui já construímos casa nas areias? Muitas vezes na vida. Tem gente que está só construindo na areia, mas a gente já está começando, muitos de nós aqui, a entender que tenho que construir uma casa na rocha. Equilíbrio. Eu não consigo fazer assim, agora é só rocha, não vou construir mais na areia. Quem que disse isso para você? Será que você consegue mesmo? As espirais e as espirais te garantem isso? Ou você de vez em quando vai dar um oa! Oa! Certo? Não sei. A gente se esforça para dizer que não, mas né, já vimos tanta coisa nessa vida, né? Certo? Mas o que ele quer dizer é justamente isso, entendeu? Então, ó, vocês da era de Áries, para passar para a era de Peixes, pratiquem as virtudes, as características de Libra, que é equilíbrio, que é domínio próprio, que é discernimento. Aqui é assim, aqui é assado. Certo? É isso que ele quis dizer aí. É a famosa parábola de Libra. Você imaginou naquela época o cara decidir entre ele e os outros. Exato. Sempre... Só que isso aí ele deu lá atrás. Hoje não precisa mais disso. Porque o que nós precisamos hoje aqui é o que fazer para entrar na Aquário. Aí, ou seja, quais são as virtudes leoninas, né? Porque o leão é oposto de Aquário. Então, o que eu preciso fazer de leão para entrar para Aquário? Aí ele está falando o seguinte, o que você de Áries para entrar em Peixes? Vê como nós estamos atrasados. Vocês estão vendo como nós estamos atrasados, certo? Mas estamos atrasados, não estamos fracassados. Ainda. Né? Estamos atrasados. É isso aí. Mais alguma coisa, gente, que quer saber? Tudo bem? Tudo jóia? Mas no dia a dia, se você prestar atenção, a gente nota, já começa a notar algumas pessoas que estão mais pro fracasso do que pro... Sim, porque natural, né? Não aconteceu nada, não vai acontecer e o cara defende. Exato. Então, gente, para terminar aqui são somente algumas significâncias esotéricas desse trecho. Como visitaremos novamente esses trechos em outros evangelhos, nós teremos a oportunidade de nos aprofundar um pouquinho mais. Tem bastante coisa para falar sobre isso, tá? Fiz aqui apenas um pequeno resumo, né? Então, vamos terminar essa reunião e pensemos bem como nos capacitar para aplicar esses conhecimentos, nos fornecidos diretamente por Cristo, né? Quem está fornecendo esse conhecimento todo é Cristo, né? Por meio da Bíblia. Agora nos concentremos para absorver a mensagem que nos é transmitida pela oração científica Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Nós pedimos mais luz, ó Deus. Senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces. Senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força. Senão modo de usar o poder que já recebemos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas seja para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todos as santas alegrias,
para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.